Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é mais uma exposição breve aí da nossa metodologia Delta 3. Hoje a gente vai apresentar brevemente o componente habitual, o componente escamoso normal. Então, de uma forma bem simples, o componente escamoso habitual ele se divide na classificação tradicional em células escamosas superficiais e células escamosas intermediárias, que pelo nosso método pouco importa a princípio se elas são superficiais ou intermediárias. Detalhe, por que a gente sempre começa pelas células escamosas? Nós temos apenas dois grandes componentes, vamos assim dizer, no esfregaço cérvico-vaginal, gente, que é o componente escamoso e o componente glandular. Tendo isso em vista, você só tem basicamente duas caixinhas. A caixinha do componente escamoso, normal, e a caixinha do componente glandular, normal. E as lesões, que é tudo aquilo que é alterado e pode levar ao câncer, não necessariamente, que a gente chama de lesão, ou ele está no componente escamoso, que tem diagnóstico de lesão, ou situações alteradas estão no componente glandular. Traduzindo, tudo aquilo que é alterado e que pode dar câncer se origina de um componente normal, ok? E só temos dois componentes no esfregaço cérvico-vaginal, que é o componente escamoso e o componente glandular. É simples assim. Você só tem duas caixinhas. E por que a gente foca tanto no componente escamoso? Por um motivo muito simples. Aproximadamente 90% das lesões e do câncer se origina no componente escamoso, a partir do componente escamoso, ok? Claro que essas porcentagens variam conforme o grupo etário, o país, tá, determinadas situações, mas de uma forma geral é isso, gente. É simples assim. E o componente escamoso, ele tradicionalmente se divide em 4, mas para simplificar, nós dividimos em 2, porque a aplicação prática do raciocínio permite apenas 2 divisões, que é mais simplificado ainda. Então, vamos aqui, a classificação habitual, ela divide o componente escamoso em células superficiais, células intermediárias, células parabasais e células basais. São 4 tipos: superficiais, intermediárias, parabasais e basais. Só que nós simplificamos isso. Nós condensamos as superficiais e intermediárias, isso é na nossa classificação, pela nossa metodologia, tá? Em maduras, e as parabasais e basais em imaturas. Então, basicamente, só vou fazer uma apresentação rápida. As células superficiais, elas costumam ter as habituais, né? Todas essas, gente, têm uma característica comum. Elas têm núcleo típico. O que é núcleo típico? É um núcleo geralmente pequeno, tá? De tamanho pequeno. Aqui nós temos algumas alteradas naturalmente. Nós temos núcleo pequeno, geralmente com a membrana, esse contorno, tá? Delicado. Um contorno delicado, normalmente tendendo ao arredondado, tá? Com exceção da superficial, sabia aqui no centro, tá? Que parece um feijãozinho escuro o núcleo, mas ele é bem pequeno, tá bom? Então, linhas gerais, isso são núcleos típicos, tá? São núcleos de pequeno volume, o tamanho aqui a gente vai utilizar sempre como sinônimo, tá? Com o contorno, as beiradas, né? Aquele contorno dele delicado, ele não tem aquele reforço que chama atenção na periferia e costuma ser delicado, arredondado, ele não costuma ser irregular, como se tivesse sido um rato tivesse ruído. Então, isso são características gerais de núcleos típicos em células escamosas. É simples assim. E as superficiais, elas têm aqui no centro, a gente tem essa célula com esse citoplasma mais alaranjado, tá? Com esse núcleo central bem pequenininho, é um núcleo, parece um feijãozinho. Então isso é uma célula superficial. Claro que elas podem variar um pouco mais abaixo a gente tem uma outra superficial, com um núcleo um pouquinho maior, mas essa é a característica geral das células superficiais, são citoplasmas muito amplos, com um núcleo muito pequenininho. E as células intermediárias, elas se parecem com as células superficiais. A grande diferença é que o núcleo costuma ser um pouco maior, aqui nós temos vendo quase 5 células intermediárias, aproximadamente nesse campo, com um núcleo um pouco maior,
tendendo um pouco mais arredondado, às vezes com a beirada um pouco mais, não chega a ser um formato ovalado, mas costuma tender ao ovalado, ao arredondado. E o citoplasma costuma ser um pouco menor. A tendência das células superficiais é ter um citoplasma mais alaranjado. Tá? E a tendência das células intermediárias é terem um citoplasma mais em tons azulado, mas isso não tem relevância, tá, gente? A cor não é relevante para o citoplasma. Tanto é que, por exemplo, aqui nessa parte a gente tem algumas intermediárias que tem essa, não vou usar termos aqui para complicar a vida, mas elas têm tons ora alaranjados, ora azulados, ok? Então esse é o conjunto de células superficiais intermediárias típicas. Núcleo pequeno, contorno regular, basicamente é isso. Não chama atenção, não tem nada além disso, são células típicas. E aqui as superficiais e as intermediárias nós chamamos de maduras. Por que nós chamamos de maduras? Aqui nós definimos maduras como toda célula escamosa que tem bem pouco núcleo e muito citoplasma. Citoplasma abundante. Então, para quem não está habituado, é aquela analogia do ovo. A gema é o núcleo, a clara é o citoplasma. Então, gente, é a mesma coisa. Então, essa é uma dica. E o que a gente sugere que você repita, tá? Esse material, no nosso material de apoio longo, né? A gente tem bastante foto, né? Vai ser disponibilizado num Atlas é o maior Atlas, na verdade, disponível online, sendo alimentado, né? Nosso objetivo é realmente deixar com algumas milhares de imagens, literalmente, tá? Todas comentadas. Vocês vão ver as variações, né? Porque aqui a gente colocou, chama protótipo, que é o mais comum. Mas tem algumas variações, mas linhas gerais é assim que você reconhece uma célula escamosa superficial. Aqui são 3 células escamosas superficiais para você memorizar bem. Núcleo pequenininho, olha, bem, parece um feijãozinho, citoplasma bem grandão, tá? Tendendo ao alaranjado. O contorno, olha esse contorno dessa célula superficial. O que é o contorno? A borda tendendo arredondadinho, bem regular, tá? Como ele é bem fechadinho, o núcleo, ele costuma ficar mais corado, assim, mais tendendo ao escuro. Esse é um azul escuro, deve estar preto aí para você, um pouco azul escuro, tá? Mas isso é tudo normal, ok? E aqui nós temos exemplos. Vou pegar aqui, essa aqui já é uma célula intermediária, tá? Você observa a diferença, também tem um citoplasma grande, só que o núcleo ele é um pouco maior, não costuma ser tão redondinho, às vezes ele tende a esse formato um pouco triangular, às vezes um pouco ovalado, mas o fato é que a borda dele, você vê que é o contorno, você está pegando a caneta e fazendo o contorno dele, você faz o contorno por inteiro, você não tem reentrâncias, aquela como se fosse um rato ruído, né? E é bem delicado, se você estivesse passando a caneta de uma forma bem delicada. Então isso é uma célula intermediária. A grande diferença da intermediária para a superficial é o tamanho do núcleo, né? A intermediária tem um núcleo um pouquinho maior, né? Você observa aqui, isso aqui é um exemplo de célula intermediária aqui no centro do campo, ao passo que a superficial tem um núcleo menor. Mas ambas têm citoplasma amplo, normalmente a da célula superficial é maior, a da célula intermediária costuma ser um pouco menor, mas às vezes a intermediária tem um citoplasma maior, né, dependendo do tipo aí, do momento da célula, da maturação. Então esses são exemplos de células. Por que elas são maduras, né? Nós definimos as superficiais e as intermediárias como maduras no nosso conceito aqui, na metodologia. Então, a gente não vai explicar agora o porquê disso, porque que nós definimos, mas em termos de raciocínio do fluxograma diagnóstico, quando você divide as células maduras e imaturas, você diminui o rol de possibilidades diagnósticas, tá? Basicamente é por isso. A gente identificou esse padrão, tá? Então, o que são células maduras pela nossa metodologia? São células com pouco núcleo, como são essas aqui, e muito citoplasma. Pouco núcleo, muito citoplasma. Pouco núcleo, muito citoplasma. Células maduras, todas com núcleos típicos. Então a gente espera que esse material é muito bom. A gente sugere sempre que vocês estão recebendo esse material, foquem apenas neste material. Não fiquem pegando outra fonte, aí outro livro, senão você vai gerar uma confusão. Um dos grandes trunfos e tesouros de todo esse processo, de toda essa nossa jornada, gente, é para deixar bem claro para vocês, é que do ponto de partida ao ponto de chegada existe um processo. Você tem que estar muito focado nesse processo. Se você ainda não tem bagagem, ou se você já tem uma bagagem e está confusa,
Vão ser 12 semanas. Com certeza você já investiu mais tempo em outras coisas, talvez não tenha tido o resultado esperado. Então, assim, dê um voto de confiança, tá? E vá se certificando aos poucos, ok? Com certeza isso aqui que você viu, você nunca viu na faculdade, você nunca viu em nenhum curso, nem pós-graduação, nem nada, porque é realmente algo único e está muito facilitado, não é que é fácil, tá? Mas por que a gente não recomenda outras fontes por hora? Porque a gente já vai disponibilizar o passo a passo e já tem o nosso material, tá bom? Depois que você concluir, depois que você sedimentar, aí sim você vai ter condições de ter outras fontes para não gerar mais confusão para você, entendeu? Porque a gente já trilhou esse caminho, o caminho das pedras, entendeu? Então, de livro, de faculdade, de aula, de curso, e toda essa parafernália, a gente já, você pode ir de um ponto A para um ponto B, indo subindo, descendo, subindo, dando para trás, ou pode ir com uma certa linearidade. É exatamente essa tendência linear pelo melhor caminho, tá? Com os melhores recursos, para que você saia de um ponto de ausência de conhecimento para uma formação sólida, com os fundamentos sólidos para o exercício prático do cito-escrutínio. Esse é um grupo de pessoas. Aquele grupo que já tem algum conhecimento, mas está confuso e perdido, você vai chegar nesse ponto também. E aquele grupo que já é um grupo mais experiente, que está insatisfeito, que já erra, que tem pouca produção, você também vai chegar onde você quer, tá bom? Por isso que a gente sempre recomenda, acompanhe a metodologia, repita os vídeos pelo menos umas 3 vezes, tá? Pelo menos umas 3 vezes, que a gente recomenda 3 vezes, e invista seu tempo e energia neste conteúdo, tá? Não vai para a internet, vai ler livro aí, não sei o que, você vai gerar uma confusão na sua cabeça. Não se preocupe. A impressão que você tem é a seguinte: você fecha um ponto e tem outro em aberto. Essa é a sensação. Mas é exatamente essa, porque são encaixes que serão feitos gradativamente. E depois o encaixe total é que você vê que é com aquele clique final. Talvez para quem já tem um pouco de experiência, isso dê um pouco de uma sensação dicotômica, assim, tipo, ele fica muito feliz e muito triste. Mas é o que eu já expliquei em outros vídeos. Segue, tá? Você vai ter essa metodologia simplificada, ela funciona, definitivamente funciona. A única coisa que você tem que fazer é seguir as etapas, não dispersar, não buscar ter aquela ansiedade de buscar outras fontes, porque a ansiedade vem da falta de. E aqui nós já entregamos, nós estamos disponibilizando todas as necessidades que a pessoa, seguindo a metodologia, seguindo os exercícios, os métodos próprios, não é simplesmente ver uma vez um vídeo. Não, tem aula, tem material de apoio, tem que repetir, vai ter discussão de caso, tá? Existe todo um processo envolvido, tá? Do ponto A até o ponto B. O que a gente recomenda é que durante esse período você se abstenha de outras fontes, tá? E invista seu tempo e energia nessa, porque é muito provável, eu não gosto de dar 100% certeza, assim, mas até hoje, né, em diversos cenários, as pessoas realmente, independente do seu ponto de partida, elas tiveram benefícios e transformações significativa, tá? As quais elas puderam evidenciar por si mesmas. Então, boa sorte e a gente espera encontrar vocês aí ainda no restante, nas próximas semanas. Ainda vai ter mais conteúdo aí disponibilizado abertamente. Tem as mídias sociais para quem quiser acompanhar. E realmente é durante as 12 semanas que a gente vai sedimentar todo esse processo. Caso você tenha interesse em achar que tem algum colega, amigo, outro profissional ou informação que queira uma outra carreira, que possa se beneficiar dessa metodologia, desse curso, recomende para o seu colega. Você está fazendo um bem para você, um bem para ele e um bem para a sociedade como um todo. Obrigado e até breve.